Está no ar, programa Despadronizada. Um bate-papo descontraído, com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e não se preocupe com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória, porque sempre vão querer te colocar 1, 2, 3 mil rótulos, mas não se importe com isso e conecte-se com a sua essência, com a sua verdade, porque é isso que vale nessa vida, a sua felicidade. E hoje a gente vai falar de um assunto que incomoda muita gente. A gente vai falar de dor na coluna. Meu convidado de hoje é o neurocirurgião Dr. Matheus Tomás. Bem-vindo, Dr. Matheus. Obrigado, Vanessa. Muito prazer estar aqui com vocês nesse sabadão. Realmente é um tema que é importantíssimo. A gente não conhece ninguém que não tenha dor de coluna. Eu aposto Todo mundo que acaba uma hora ou outra sentindo uma dor. Com a idade, então, nem se fala. Nem se fala. A gente sabe que é tudo degenerativo. Nosso corpo vai envelhecendo e essas dores de coluna elas vão aparecer em algum momento. Então, é um tema que nunca deixará de ser atual, porque todo mundo tem isso aí. Verdade. Você que queira tirar sua dúvida, fazer sua pergunta, participar desse nosso bate-papo, liga para cá, 31710221 ou 32624490. 31710221, 32624490, os telefones que vocês já conhecem. E, doutor Matheus, fala um pouquinho da sua história. Como é que você se interessou pela medicina? Vamos lá. Isso aí vem de longe. Minha mãe é médica, ela é pediatra, até hoje atua ainda, é atuante na área dela. E acho que desde os 6 anos ela já falava que eu sempre queria ser médico, pegava o estetoscópio, já queria brincar. Já brincava de médico. Já brincava de médico com 6 anos. Minha esposa não pode escutar isso. Brincadeira. E aí, assim, ela sempre viu que eu tinha esse interesse e não foi à toa, né? Eu acho que no ensino médio ali eu já estava totalmente focado para fazer medicina ali no vestibular e as coisas foram se encaminhando para isso. Fiz o vestibular, eu sou cearense, eu nasci em Fortaleza, morei minha vida inteira em Fortaleza. Terra linda, aliás, né? Terra linda, terra do sol. E aí, assim, fiz a faculdade na Universidade Federal do Ceará, finalizei os estudos lá e durante a faculdade eu tive esse interesse pela neurocirurgia. Confesso a você que não foi exatamente pela área de coluna, mas pela neurocirurgia, por entender que o cérebro é o órgão mais complexo do corpo, existia toda aquela complexidade que me atraía do ponto de vista de fazer algo que fosse extremamente difícil, mas também recompensador. É a nossa sala de comando, né? É nosso centro de comando, tudo passa por lá, não tem jeito. E aí, durante a residência, depois da faculdade, acabei vindo a São Paulo para fazer a residência médica. Fiz residência no IANSP, Hospital do Servidor Público Estadual, ali pertinho do Ibirapuera. E lá foi que eu tive essa paixão pelas doenças da coluna. Engraçado que a maioria dos neurocirurgiões é o caminho inverso. Eles vão pelo caminho do cérebro, pelas cirurgias de aneurismas cerebrais, de tumores, enfim, daquela coisa mais cerebral mesmo, e eu acabei me apaixonando pela parte da coluna e mais especificamente pelas técnicas mais modernas. E aí é que está. Vendo toda essa transformação que a gente tem no mundo por diversos tipos de doenças degenerativas, nos quais as pessoas elas não querem gastar tempo com algum tipo de tratamento, é sempre um estigma muito forte falar de coluna, em cirurgias invasivas, em ficar sem andar, porque realmente era bem complicado, né? Sempre foi muito complicado e esse estigma ele existe até hoje. Mas a partir do momento que nós, enquanto profissionais, entendemos que existem possibilidades mais modernas de tratamento, então eu vi que lá tinha um caminho onde eu podia me enquadrar e falar, olha, acho que aqui é o caminho que eu vou seguir.
eu consigo mudar a realidade de muitas pessoas indo por esse lado. Muito mais do que talvez se eu tivesse ficado na área de operar a parte de crânio. Foi uma especialidade que você, né, se identificou. Uma subespecialidade dentro daquela especialidade. Hoje em dia a gente está assim, né? Cada um no seu pequeno nicho. A gente até brinca, né? Qualquer dia vai ter um ortopedista especialista no quinto dedo da mão direita. E ele só vai fazer isso. Totalmente segmentado, né? É sempre muito segmentado. Outra tendência da medicina também é a integração, né? Medicina integrativa. Integrativa e regenerativa. Hoje em dia também nós aplicamos esse conceito aí no meu trabalho do dia a dia, no qual a gente quer fazer algo que não só promova uma melhora naquele momento, mas também promover uma melhora celular dos tecidos, das cartilagens, enfim, do teu dia a dia, para que aquilo seja realmente regenerativo, para que você envelheça com mais qualidade. Nossa, temos uma ligação já. Alô? Quem está falando? Boa tarde, eu sou ouvinte da Rádio Mundial e vocês estão falando do tema de saúde, que eu também sou fã de vocês, né? Obrigada. Qual o seu nome? Meu nome é Karina Martins Jorge. Bem-vinda, Karina. Tomás, tem como aumentar só um pouquinho? Tá um pouquinho baixo, Karina. Tá. Vale. Viu? E eu queria saber, porque é o seguinte, há pouco tempo, infelizmente, eu tive um probleminha de saúde, eu quebrei a minha tíbia, né? E eu queria saber, na opinião de vocês, se é bom eu buscar, vamos supor, um reiki, ou algumas orações, o que vocês recomendam, assim, no meu caso? Porque, menina, eu tô de molho faz pouco tempo, né? E eu sou ouvinte da Rádio Mundial há muitos anos, e a mensagem que vocês passam por telefone pra gente deixa a gente tão bem. Que fortalece bom, a gente. Que bom, isso é tratamento sim, com certeza. Doutor Matheus pode falar um pouquinho. Não tem dúvida, tudo bem. Karina. Eu, assim, sempre, além dos nossos tratamentos aí mais, digamos assim, técnicos e médicos, a gente entende que a dor e a cura, ela tem um componente da parte psicológica que é muito forte. Sim, então, doutor os Matheus. tratamentos holísticos em sua totalidade, variados, eles podem te ajudar a ter uma recuperação melhor da sua dor, mais amena, né, doutor? Do seu corpo, te dar um nível de endorfina ali, de sensações de bem-estar que elas vão te ajudar. Então, assim, a gente nunca exclui esse tipo de tratamento, tá? Isso sempre deve fazer parte. Como as pessoas têm crenças diferentes, religiões diferentes, eu falo, faça o que te der mais prazer, o que tiver ao seu alcance, o que você acreditar, porque a gente sabe que o efeito do acreditar, ele também te traz muita melhora. Certo, doutor Matheus. Isso, Karina. É ótima a sua pergunta, porque realmente as pessoas precisam desse esteio, né? Nem todo mundo, mas grande parte precisa daquilo que faça bem para ela. Seja o que com for, certeza. né? Seja o que for, cada um tem que sentir o que toca mais o seu coração. E com certeza ajuda muito, sim. É verdade. Muito obrigada a vocês, viu? Obrigada, Karina. Melhoras, hein? Obrigada, muito obrigada. Até logo. Mas é verdade isso mesmo, né? Foi excelente a pergunta da Karina. Com certeza. E olha, existem diversos estudos antigos já, e quando a gente está na medicina, a gente lê bastante sobre isso, no efeito psicológico da cura. Porque a pessoa que tem, digamos assim, que encara aquela doença de uma maneira otimista, a chance dela melhorar é muito maior do que aquela pessoa que encara de uma forma pessimista, que entra num quadro de depressão ou que tenta negativar tudo que está ao seu redor. Isso ela não consegue trazer uma cura com facilidade. Né? Nem cura e nem melhora dos sintomas da dor. Né? Só dificulta. Então, foi muito interessante essa ligação para a gente relembrar essa parte. Com certeza, porque assim, às vezes a pessoa, lógico, está passando por uma situação de saúde, é desagradável, né? Mas a pessoa acaba se entregando e acaba piorando a situação. Sem dúvida. Então você tem que lutar, é difícil, gente, mas bora pra cima, né? Vamos pedir ajuda aí a tudo que possa nos ajudar e principalmente a nós mesmos. Com certeza. Né? Falou tudo. Então vamos falar mais um pouquinho da cirurgia. Agora ela é feita, qual que é a técnica mais moderna da cirurgia de coluna? Todo mundo já ouviu falar em cirurgia robótica. Sim. Ou já deve ter ouvido falar em diversas especialidades. Na cirurgia de coluna, não ficou diferente. Hoje em dia a gente tem uma cirurgia chamada de cirurgia endoscópica. Então a cirurgia por vídeo, que todo mundo já ouviu falar nas bariátricas, na cirurgia de retirada de vesícula, nas cirurgias urológicas. Bom, essa cirurgia de vídeo também agora faz parte da coluna. E a gente consegue sim
operar hérnias de disco, estenose de canal. Os nomes são técnicos, tá? Mas E a dor no ciático? Que todo mundo... É a famosa dor no ciático. Então, a dor no ciático, a causa principal dela é a hérnia de disco. Então, a gente hoje em dia consegue tratar isso com uma cirurgia por vídeo. E aí é interessantíssimo. Com um corte, às vezes, menor do que 1 centímetro, com um pontinho, você consegue sim entrar com a câmera, fazer a retirada daquela hérnia, alivia aquele paciente. E algumas pessoas falam, parece que tirou a dor com a mão. Que maravilha. E a recuperação? A recuperação desse tipo de cirurgia ela é rápida. A gente fala em torno de 10 a 15 dias. Imagina você que antigamente, falando em cirurgias de artrodese, cirurgias um pouco mais invasivas, a recuperação era de meses, Nossa, né? Pois é. De bastante repouso, sempre um receio muito grande com algum tipo de infecção por conta de incisões grandes. E fisioterapia? E a fisioterapia ajuda bastante, né? Então eu diria que depois desses 10 a 14 dias, a pessoa entra numa fisioterapia, num fortalecimento, para ir retornando às suas atividades habituais e conseguir voltar ao seu dia a dia. É importante ressaltar, Vanessa, assim, nem tudo são flores. A gente atende pacientes, crianças, adultos e idosos. A recuperação de cada pessoa é diferente. Se ela tem comorbidades, essa recuperação também vai ser completamente diferente. Então a gente nunca consegue dizer, olha, em tantos dias você vai estar bem. Por quê? Porque o teu corpo vai reagir de uma forma diferente. Claro. Então a gente entende e fala, olha, em média em tantos dias você vai estar legal, essa é a nossa expectativa. Cada organismo é um universo, né? Cada organismo é um universo. E independe, claro que tem, por exemplo, pessoas mais idosas, tem mais, mas às vezes independe disso, né? Até dessas... Às vezes surpreende. Às vezes surpreende. Nós já operamos uma paciente de 85 anos nesse tipo de técnica. E ela teve uma recuperação sensacional. Ali em menos de um mês ela já estava voltando a todas as atividades do dia a dia e com uma ótima melhora das dores. Tá? Tem paciente que realmente consegue se curar, digamos assim, e não ter dor. Mas a maioria a gente tenta oferecer uma expectativa de boa melhora. E falar, olha, nós queremos devolver sua qualidade de vida. A gente quer que você consiga fazer suas coisas do seu dia a dia sem se preocupar. Por mais que você tenha uma dorzinha ou outra, isso a gente vai tratar com outras coisas. E aí a gente vai entrar no outro assunto, que são as mudanças de hábitos. Com certeza, isso também é muito importante, né? O meu pai, ele teve, mas ele estava com um problema muito sério no quadril. Tá. E aí ele fez uma cirurgia, que é aquela cirurgia... De prótese? De prótese. Trocou. De prótese quadril. Qualidade de vida mudou, assim... 100%. 100%. É isso, precisava, né? Importante assim, os hábitos do nosso dia a dia, eles vão ditar a saúde não só da nossa coluna, do nosso corpo inteiro. Então, se você pratica atividade física com regularidade, mantém uma postura adequada no seu trabalho. Postura é fundamental, né? Eu ia falar sobre isso também. Exato. Se bobeou, eu sou um exemplo disso. Tô tentando ficar, até porque o papo hoje, né, sobre isso, eu fiquei mais atenta. Mas bobeia, quando eu vou reparar, tô assim, né? A gente se curva. Isso é natural de todas as pessoas, mas são hábitos. Você vai criando esse hábito porque a partir do momento que você vê a melhora, você fala, opa, eu acho que eu preciso retomar a minha postura adequada, dormir na posição adequada, não deitar no sofá de qualquer jeito, não ficar muitos dias sem nenhum tipo de atividade, porque isso aí também acaba trazendo muitas dores. Sim. A nossa coluna é um mundo. Então, assim, não é só osso e disco, a gente tem toda a camada muscular protetora, os ligamentos, e a gente pode ter dor em cada localização. Pode ter dor no músculo, no ligamento, no osso, no disco, no ciático. Então, assim, são tantos pontos, mas existe, do ponto de vista médico, algo que consegue melhorar tudo isso, que é a mudança de hábito. Claro. A mudança de hábito consegue trazer um benefício para tudo isso ao mesmo tempo. Com certeza. Então, por que não, né? É necessário, fundamental. Outra coisa, a pessoa deixa para procurar o médico quando está insuportável a dor, né? Exato. Também é outro perigo, né? O quanto antes a gente procura e consegue ter esse diagnóstico, a gente consegue tratar com menor invasividade. Eu tive uma pergunta de uma paciente que falou, doutor, mas todo mundo precisa operar a coluna e tal. Falou, não, pelo contrário. 95% dos casos de hernia de disco a gente vai tratar com algum tipo de medicação, algum tipo de terapia como a fisioterapia, o RPG, o pilates ali, e mudanças de hábitos. 95% vai melhorar com isso. Só 5% ou até menos é que vai precisar de uma cirurgia, porque é aquele caso que houve um escorregamento, uma instabilidade, onde a compressão do ciático já é tão grande que gera perda de força. Aí é algo diferente.
é algo que já gerou uma lesão neurológica. Sim. Aí a gente precisa atuar. E precisa atuar rápido. Quanto mais tempo passa, maior a chance de você ter um déficit, ou seja, um problema, uma sequela mais definitivo, digamos assim. Então é importante procurar sempre no começo. Outra coisa que é legal também, para você que não gosta de uma atividade física mais, né, ligada à musculação, você vê que a musculação é fundamental, né? É uma das atividades que é perfeitamente possível para o seu dia a dia. Contanto que você tenha um professor para te orientar. Exato. Não Porque vai fazer você tem sozinho, que fazer os não. exercícios na postura adequada. Que força, às vezes a gente sente mesmo, né? Sente. Quer fazer e está forçando a coluna ali. E não se engane, se você não fazia nenhuma atividade e vai começar a atividade, nos primeiros dias você vai ter dor muscular. Gente, é normal. É se não tiver, tem alguma coisa estranha, né? Com certeza. É a dor da adaptação. A gente espera que tenha mesmo. Mas, passados alguns dias ali, e isso tudo feito sob a orientação de um professor, você vai ver que o teu corpo já cria uma consciência diferente e que você começa a melhorar dorzinhas que você apresentava ali no seu dia a dia já começam a assumir. A coisa já fica bem Resistência melhor. física também melhora muito, né? Muito. O dia a dia, o sono, enfim, a endorfina, a forma de que você trabalha, tudo muda, Mas né? o que eu ia falar também, se você não gosta muito de uma atividade física mais, né, ligada à musculação, malhação, treino, a balé também é fundamental, né? É ótimo. Excelente. Balé. Aí eu diria assim, até para postura. a melhor atividade física é aquela que você faz com regularidade. E com prazer. E com prazer. Se você gosta de ciclismo, tudo bem, pode ser ciclismo. Se gosta de corrida, academia, até o crossfit, que muitas vezes aí vem atuando como um vilão, se for feito da maneira correta, pode te ajudar também. Por que não? Então, só precisa ser feito com frequência e com o auxílio de um professor. Porque fazer as atividades sozinho pode te gerar lesão e você não vai saber diferenciar se é uma lesão de dor muscular porque começou agora ou se é lesão mesmo de alguma estrutura ali dos seus órgãos que você precisa ficar mais atento. Verdade. O que acontece também quando você começa ou volta a fazer atividade física, você vai com muita sede ao pote, né? Exato. Mas a gente sente mesmo quando está forçando. Então tem que, né, respeitar isso, chamar o profissional, porque não dá para abusar, não. Que em vez de ajudar, vai atrapalhar. Vai atrapalhar e, bom, não vai ser legal. E, assim, é importante, além dessa mudança de hábitos, da atividade física, uma mudança também de alimentação, por evitar ali alimentos inflamatórios, fast food, frituras, porque isso também aumenta as dores. Em qualquer lugar do corpo, nem estou falando somente da coluna. Alimentos inflamatórios, eles agem em qualquer lugar, gerando citocinas inflamatórias, aí um termo técnico, que trazem mais dor. Isso no geral. Além de ganhar peso. E a gente sempre vai entender o peso como um grande vilão das nossas articulações. No caso da coluna, influencia. E a coluna também. são diversas articulações. Imagina que nós temos 33 vértebras e todas elas são articuladas. Então a gente pode ter dor em qualquer uma dessas articulações, em qualquer um desses discos. E não é só isso, né? Quadril, joelho, tornozelo. O joelho é uma coisa que grita quando você está acima do peso, né? Acho que é o que dá o primeiro sinal. Exato. Começou a sentir dor no joelho, precisa dar uma emagrecidinha. Justamente. E acaba sendo tudo interconectado. É engraçado, mas às vezes a gente vê o paciente, tô com muita dor na coluna, doutor. Normalmente esse paciente já também está com dor no joelho, já está com dor no quadril, já está com dor em vários outros lugares. Por quê? Porque ele deixou a coisa se agravar, foi procurar um pouco mais tardiamente e quando vai ver já tem muitas alterações. Também não é algo de ficar desesperado. Tem jeito, tem como tratar? Claro que tem, é óbvio que tem. Eu falo para os meus pacientes, por mais difícil que seja o caso, você não vai desistir. Desistir não é opção. Sempre a gente vai encontrar alguma solução para o teu caso. Por mais que não seja a solução chamada cura, mas que seja a solução chamada conforto. Qualidade de vida. Qualidade de vida, onde a gente pode tentar trazer uma melhora e você ter o dia a dia mais saudável. Porque às vezes as pessoas também ficam muito focadas na medicação, né? Exato. E a medicação, ela é importante em muitos casos, mas em outros ela é só uma ponte. Uma ponte que vai te trazer um alívio momentâneo para que você mude os seus hábitos e consiga a tão sonhada melhora. Então, mesmo. Eu vou tratar você, Vanessa, por exemplo, com medicação por uns dias, se você chegar em crise? Vou sim. E aí você vai melhorar alguns dias, mas eu vou falar, agora, Vanessa, você precisa mudar tal hábito, ajusta a tua postura lá no dia que você for gravar teu programa na rádio. Entendeu, quando você for dirigir lá para outro local, fica muito atento na posição do banco, a postura que você está dirigindo, tenta evitar longas horas no trânsito. Eu sei que às vezes São Paulo é aquela correria, tudo bem, mas dá uma paradinha, tenta alongar.
faz uma atividade física com regularidade, olho na alimentação. Não é que você vai virar escrava dos teus hábitos, você vai habituando isso no teu dia a dia para que você se sinta bem e vai dar certo. Claro, isso vai fazer diferença em tudo na sua vida. E aí vida. você percebeu que a medicação foi só uma ponte. Não foi a medicação que te curou. Eu foi você da mesma se curou. medicação porque o meu pai, na época que ele estava antes da cirurgia, ele estava vivendo a base de injeção. Ele ia para o postinho, tomava, aí passava, mas aí depois voltava e aí o caso dele estava realmente precisando da cirurgia. Tem casos que assim chegam pra gente e realmente já é necessário cirurgia. Então, assim, a gente faz a indicação naquele momento porque realmente precisa. Pode ser que o seu caso seja um caso parecido como esse, tudo bem, contanto que você veja os sinais que estão aparecendo ali no teu dia a dia e procure um médico para diagnosticar isso logo. Esse é o grande segredo. Sempre que eu recebo os médicos aqui, eu falo, né, para os ouvintes que não deixem ficar, né, num estado deplorável, aquela dor insuportável, porque as pessoas fazem isso. Começou a sentir, procura um médico, né, vai tirar essas dúvidas, vai começar a tratar, porque você vai evitar muita coisa. Exato. É o preventivo, né? O preventivo ele é fundamental. As pessoas acham que preventivo é só para câncer. Não é. Preventivo é para tudo. Para sua coluna, é para o seu joelho, é para o seu, enfim, da parte neurológica até. Você pode ter exames preventivos e adotar hábitos preventivos para evitar inúmeras, centenas, milhares de doenças. É só procurar um médico com antecedência e ir fazendo esse acompanhamento. Exatamente. Os hábitos, eles comandam a nossa vida, né? Então, a gente tem que começar a entrar nos trilhos para viver melhor. Foi o que o doutor falou, não é virar escravo, né? Porque às vezes as pessoas ficam também, mas tudo é o equilíbrio na vida. Quando você encontra, né, o ponto de equilíbrio, a tua vida começa a fluir melhor em todos os sentidos. E na saúde também. Na saúde também. Tá tudo interconectado, né? É sempre assim. E também falando, uma outra seguidora esses dias me perguntou assim, doutor, eu vejo lá você postando no teu Instagram diversas dicas sobre coluna e tal, mas caramba, às vezes o meu convênio não dá acesso a tal médico e eu não consigo e tal. Hoje em dia na internet a gente tem tanta informação. Eu mesmo consegui lançar um e-book que está lá disponibilizado no site de graça. Que legal! Quem quiser pode entrar lá e baixar. Pode falar, doutor. O meu site lá é o mateustomazneuro.com.br. Tem um e-book lá que tem diversas informações sobre coluna e que tem inclusive os exercícios que você pode fazer para alongamento de cervical, de lombar, que você pode fazer em casa. Então, falar que não tem condição de ir lá e numa academia ou que não tem tempo, isso não cola. Você tem toda a informação disponível, dá para fazer em casa. Exatamente, hoje em dia isso está literalmente na palma da nossa mão. Isso. Vamos lá, é só se esforçar um pouquinho, correr um pouco atrás, né? Por você mesmo, pelo seu próprio bem. Que às vezes também a pessoa vai se deixando em último lugar, né? Pensa no filho, pensa no marido. Principalmente aqui em São Paulo, né? Que loucura que é aqui. É uma loucura. É diferente mesmo lá, né? Quando eu saí, né, do Ceará e vim para São Paulo, eu percebi isso. Aqui ninguém para, nunca. Trabalha todos os dias, sábado, domingo. Parece que é normal trabalhar todos os dias e todas as horas. Parece que a produtividade tá acima de tudo. Pauta toda a correria da sua vida e você acaba se deixando de lado. O que, para nós lá, né? Do Ceará, por exemplo, do Nordeste e tudo, a gente tem uma cultura um pouco diferente sobre isso, de pensar que nós precisamos do tempo de descanso, e é uma grande realidade. Para a saúde, né? Para a saúde, para a sua parte psicológica, para o seu bem-estar, para a sua família, para tudo. Para tudo. Então, isso é importantíssimo, tá? Essa questão de viver na correria e não se dar o seu tempo ali para cuidar do seu corpo, fazer um alongamento, ter um tempo de lazer, isso também vai te trazer dores e doenças aí diversas. Muitas mesmo. A gente tem que ficar de olho com isso. É isso aí. Doutora, a gente está acabando a entrevista. Já? Temos 1 minuto, passa rápido, né? Passa muito porque o papo rapidinho. Foi uma delícia. Muito obrigada pela presença. Você esclareceu várias dúvidas. Adorei nosso papo. Deixa seu Instagram, seus contatos. Já, Vanessa, brigadão. Foi ótimo aqui o nosso papo, bem descontraído, assim é mais legal. O meu Instagram é o dr.mateustomazneuro, tudo sem H. No YouTube também tem um canal, Dr. Mateus Tomás, vocês podem me buscar lá. E tem o meu site, que é o mateustomazneuro.com.br, onde tem esse e-book, tem diversos vídeos. Eu acabo tentando sempre deixar dicas sobre o dia a dia,
para a gente ter aí uma conversa legal com meus pacientes. Ah, que maravilha, super obrigada. E vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia, é sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Eu quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início do Despadronizada, gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's no final. Tem o Instagram do programa também, @Despadronizada com Z, e o canal no YouTube, Despadronizada com Z. Muito obrigada pela companhia, um grande beijo e fica a dica. Se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau.